Olá, caríssimos alunos do nosso curso de Física. Vamos retomar aqui o assunto de dilatação térmica. Dessa vez, a gente vai falar da dilatação superficial. Lembrando que nos vídeos anteriores, primeiro a gente deu uma introdução do que seria dilatação térmica, o que é que se observa. No segundo vídeo, a gente já deu uma abordada aí, já com um exemplo, mais um exemplo de dilatação linear. Lembrando que dilatação linear é aquela dilatação que ela ocorre em uma única dimensão. Por exemplo, em fios, em trilhos de trem, em pontes, em objetos onde apenas o comprimento é importante. Nessa aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre dilatação superficial. Só fazendo um gancho lá com a primeira aula que a gente deu sobre dilatação térmica, uma dilatação superficial é aquela que vai ocorrer em objetos em que duas dimensões são importantes. Duas dimensões são importantes, tá bom? Então, por exemplo, esse disco aqui, nesse disco, duas dimensões são importantes. Bom, gente, o que é que a gente faz quando a gente tem um objeto de duas dimensões? O que é possível calcular aqui logo de cara? Bom, é possível você calcular a área. A área. Para a gente calcular a área de uma figura como essa, que é provavelmente aqui um quadrado, o que é que a gente faz? Ou a gente pega lado ao quadrado ou base vezes altura, dá a mesma coisa. Então, o que a gente vai ter aqui é a área dessa superfície, tá bom? Então a gente vai ter a área dessa superfície. Lembrando que lá na dilatação linear, o que a gente tinha que saber primeiro era o comprimento inicial. E aqui, para que a gente possa fazer o cálculo da dilatação superficial, a primeira coisa que a gente tem que saber é a área inicial. Entendeu? É uma coisa muito perto da outra. Ó. Lá na dilatação linear você precisava saber o comprimento inicial. Na dilatação superficial você vai ter que saber qual a área inicial. É muito parecido. Então esse S0 aqui, ó, esqueci de colocar. Mas esse S0 aqui, quando você vê S0, está dizendo área inicial. Ó, professor, então por que não é A0? É porque esses livros, eles pegam lá dos livros da língua inglesa, né? Essas simbologias aí vieram da língua inglesa, aí fica tipo space, né? De espaço, entendeu? Sacou aí? Então, por esse motivo que aqui, área inicial, a gente chama de space inicial, né? A área aqui, no caso, o espaço inicial. Legal? Então, lá na fórmula também vai ter a área inicial. Como é que calcula a área? Aí depende, irmão. Vai depender do formato. Se for um trapézio é de um jeito, se for um triângulo é de outro jeito, se for um quadrado é de outro jeito. E aí, como é que você vai calcular a área? Vai depender aí dos seus conhecimentos de geometria. Tranquilidade? Legal? Bom, outra coisa que você vai ter que saber é a variação da temperatura. Bom, professor, variação de temperatura a outra tinha que saber também. Exatamente. Vamos lembrar que o nome do conteúdo, do assunto, do fenômeno é dilatação térmica. Então, tanto a dilatação linear, como a dilatação superficial, como a dilatação volumétrica, nesses três casos, você vai ter que saber alguma coisa sobre variação de temperatura. Como é que calcula a variação de temperatura nesse caso aqui? Igualzinho do outro. Só é pegar a temperatura final menos a temperatura inicial. Lembrando que assim como na dilatação linear, se o corpo recebe calor, ele aumenta de tamanho, ele aumenta a área, né? A área aumenta. Se o corpo perde calor, diminui temperatura, a área também, a área dessa superfície diminui. Em regra, no final do vídeo, no final dessa série de vídeos, a gente vai dizer aqui algumas exceções quando isso não acontece. Legal? Mas por enquanto, vamos falar da regra. No final, a gente fala das exceções. Então, a variação da temperatura, você vai ter lá o mesmo símbolo, ΔT. Lembrando que pode ser ΔT ou pode ser esse símbolo aqui, você também encontra nos livros. Tranquilo? Mas a forma de calcular é a mesma, a temperatura final menos a temperatura inicial. Dito isso, agora a gente também vai participar aqui desse terceiro ponto, tipo de material. Por que, professor, eu tenho que saber o tipo de material? Porque assim como na dilatação linear, o tipo de material te dava um coeficiente, que era o coeficiente alfa, lembra disso? Coeficiente alfa é o coeficiente de dilatação linear. O coeficiente alfa é o coeficiente de dilatação linear. Qual é o coeficiente que a gente tem aqui na dilatação superficial? Você tem o coeficiente beta, que é o coeficiente de dilatação superficial. É óbvio, né? Se o alfa é o coeficiente de dilatação
linear, o beta é o coeficiente de dilatação superficial. Professor, eu tenho que decorar? Do mesmo jeito que você não decorava o outro, esse você não decora. Só tem uma coisa que não é decorar, você tem que saber. Você tem que saber que o beta vale 2 vezes o alfa. Beleza? O coeficiente de dilatação superficial é 2 vezes o coeficiente de dilatação linear. Tranquilo? Bem tranquilo isso daqui, né? E aí, cara, como é que você faz? Você vai lá na tabela, tem tabelas, existem tabelas, quem for fazer nas engenharias, e aí vai ter tabelas muito completas. Mas essas tabelas do nosso livro aqui, você só vai ter mesmo a tabela de coeficiente de dilatação linear. Coloca aqui, editor, do lado, de novo ela. O coeficiente de dilatação linear já é o suficiente para você achar o coeficiente de dilatação superficial. Porque só é você pegar o linear e multiplicar por 2. Acabou. Pegou o linear e multiplicou por 2. Mas por que 2, professor? Você lembra na primeira aula que eu falei para você que quando a dilatação era linear, você levava em consideração uma dimensão. Quando era superficial, você levava em consideração 2 dimensões. E quando for volumétrica, você vai levar em consideração 3 dimensões. E aí já vai um spoiler. Quando a gente for falar de dilatação volumétrica, a gente vai ter outro coeficiente que vai ser 3 vezes o alfa, tá bom? A gente vai ter outro coeficiente que vai ser 3 vezes o alfa, não à toa, porque a dilatação volumétrica ela leva em consideração as 3 dimensões. E é por esse motivo que lá, quando a gente for falar de dilatação volumétrica, a gente vai tratar lá de um coeficiente chamado coeficiente gama, que é 3 vezes o alfa. Mas vamos voltar aqui, vamos deixar de spoiler, e vamos voltar aqui para a aula de dilatação térmica do tipo superficial, e vamos aqui tentar falar alguma coisa sobre essa variação na área, variação de área ou variação de espaço. Como é que ela é calculada? Basta você pegar o espaço inicial, a área inicial, multiplicar pelo coeficiente de dilatação superficial e também multiplicar tudo isso, é uma multiplicação de 3 fatores, multiplicar pela variação da temperatura. Com isso daí você vai descobrir quem? Você vai descobrir o tanto que ela vai aumentar. É como se fosse nesse desenho. Você estava aqui numa determinada temperatura e aí recebeu calor, aumentou a temperatura e aumenta aí uma determinada faixa, né? É claro que a faixa não aumenta assim só para um lado não. Até o desenho foi um pouco infeliz aí. Editor, coloque aí, por gentileza, o desenho que está no livro na página 49. Porque, na verdade, não aumenta assim não. Ele aumenta assim para todos os lados. Legal? Colocou aqui, editor, na página 49 lá. O meu aluno do CPM já está vendo aí como é o desenho correto. Esse desenho aqui que eu fiz de maneira inadvertida, mas é raio humano. Está aqui o desenho. Você já percebeu que ele aumenta assim como se fosse um anel em volta, né? Então ele aumenta assim para todos os lados aí, em torno da superfície inicial. Legal? Dito isso, vamos tentar fazer um exemplo resolvido aqui de dilatação superficial, ok? Só um pouquinho, daqui a pouco a gente volta. Pronto, legal, voltamos aqui. Voltamos com um exemplo. Esse exemplo, na verdade, é um exercício que está lá na página 51. Exercício proposto de número 14. Legal? Pegou seu livro aí? Exercício proposto de número 14. Editor, coloque o enunciado do exercício aqui, por gentileza, para que todo mundo, até quem está sem livro, consiga ler aqui e acompanhar a aula junto com a gente. Legal? Diz o seguinte: uma placa quadrada de lado 2 metros é feita de um material cujo coeficiente de dilatação superficial é igual a 1,6 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. Calcule a variação da área dessa placa quando aquecida a 90 graus Celsius. Eu quero aqui te dizer que tome cuidado. Às vezes você vai de uma vez numa questão e se atrapalha. Eu quero primeiro te dizer o seguinte, que a área da placa não é 2. 2 aí é o lado, beleza? Uma placa quadrada de lado 2. Então, ele te disse foi o lado da placa, assim, ó, o lado. O lado dessa placa quadrada vale 2. Para que a gente trabalhe com dilatação superficial, é necessário a gente saber a área inicial. E para saber a área inicial, você tem que usar os seus conhecimentos de geometria. Mas, caso você não esteja lembrado aí, caso você esteja esquecido,
a área do quadrado, para você calcular a área de um quadrado, só basta de um lado mesmo. Porque todos os lados do quadrado aqui, ó, tem o mesmo comprimento, não é verdade? Você lembra disso? Pois é, cara. Tem o mesmo comprimento. Por esse motivo, é como se a gente fizesse, ó, base vezes altura. É 2 vezes 2, ou seja, é 2 ao quadrado. No caso, a área do quadrado é o lado do quadrado elevado ao quadrado. Legal? Beleza? E aí você descobre agora o que estava faltando na questão aí. Sabia? Ó? Porque você lembra que para você encontrar a dilatação superficial, basta que você multiplicasse a área inicial vezes o coeficiente de dilatação superficial vezes a variação da temperatura. Ó, ele já tinha te dado o coeficiente de dilatação superficial. Outra coisa que eu queria que você tomasse cuidado. Tem questões que, por mais que a questão seja de dilatação superficial, ele te dá o coeficiente de dilatação linear. Vamos lembrar que o coeficiente de dilatação linear, o beta, né, é 2 vezes o alfa. Então você tem que ler na questão se ele está te dando o coeficiente de dilatação linear, se ele está te dando o coeficiente de dilatação superficial, ou se ele está te dando o coeficiente de dilatação volumétrica. Na questão fica muito claro, que está dizendo, ó, cujo coeficiente de dilatação superficial, então ele está falando do beta, entendeu? Ele está falando do beta, é igual a 1,6 vezes 10 a menos 4 graus Celsius elevado a menos 1. Tudo bem? Ele está falando já do beta, ele já te deu de graça o beta, ó. Tá aqui, já está anotado. Outra coisa que eu queria que você observasse, ele disse a variação aquecida 90 graus. Gente, não é sempre que você vai calcular com a variação positiva, viu? Digamos que se ele tivesse falado que esse material aí foi resfriado a 90 graus, entendeu? Aí a variação também ia ser negativa. O objeto, a placa no caso aí, ao invés dela expandir, ela iria contrair. Então, observe se ele está falando se é aquecida, se é resfriada. Não, essa questão é fácil, vou resolver de olho fechado. Não resolva nenhuma questão de olho fechado. Observe cada valor, cada grandeza, cada unidade de medida e faça com calma, faça consciente. Legal? Dito isso, realmente é uma questão muito simples, mas eu pontuei isso aí para você não se atrapalhar. Ele deu o coeficiente de dilatação superficial, ele deu a variação da temperatura, ele não tinha dado a área inicial, mas ele te disse quem é o lado e falou qual é o formato da placa. Ele disse que a placa é quadrada. E você sabe, você já estudou, que a área do quadrado, a área de uma superfície quadrada, basta que você pegue o lado e eleve ao quadrado. Ou seja, o número vezes ele mesmo, que deu aqui 4. Legal? Feito isso, dessa maneira, só é você montar. Ó, superfície inicial, ou seja, a área inicial é 4, a área da placa inicial é 4, coeficiente de dilatação superficial é 1,6 vezes 10 a menos 4, vezes a variação da temperatura, 90. E aí você pega uma calculadorazinha. Cadê a calculadora? Você pega uma calculadora, a que você tiver na sua casa aí, e faz a conta. 4 vezes 1,6 vezes 10 a menos 4 vezes 90. Pronto, colocando os valores aqui na calculadora, você vai chegar com o seguinte número. Ó. Você vai dizer que a variação de superfície vai ser igual a 0,0576 metros ao quadrado. Hoje, professor, eu olhei no gabarito do livro, foi 0,06 metros quadrados. Por que o do senhor deu diferente? Porque se você olhar no gabarito do seu livro, você vai ver esse sinalzinho aqui, ó. Tá dizendo que não é que é igual a isso, é aproximadamente, entendeu? Quer dizer, foi esse número aqui que foi aproximado ao outro. Professor, e qual dos dois está certo? Os dois estão certos, entendeu? Os dois números estão certos. Eu estou lhe dizendo que este número é esse daqui com alguma aproximação. Existe sim na física muita aproximação, entendeu? Muita demais.
Por exemplo, até a aceleração da gravidade, né? A gente sabe que na superfície terrestre ela tem esse valor aqui, não é isso? Porém, em muitas questões ele aproxima assim, ó. Veja como é bem distante, né? E mesmo assim, em algumas questões adota-se a gravidade com um número arredondado para 10, para facilitar os cálculos, não é isso? Então não ache ruim não se você bota na sua calculadora e deu diferente do gabarito. É porque se você analisar, se você olhar lá direitinho no gabarito, está dizendo que é aproximado. E o que saiu na sua calculadora aí é exatamente o valor dessa multiplicação aqui, legal? Agora, próximo vídeo a gente vai falar de dilatação volumétrica.